Olá, pessoal. Hoje nós vamos aqui no canal do Meet ter um bate-papo com uma das nossas credenciadas, muito especial, está com a gente já há bastante tempo, conhece bastante da metodologia do Meet e vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela no programa de mentoria do SOS Meet, um programa que a rede Meet definiu para ajudar pequenos e micros empresários nesse momento de pandemia. A Débora vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência dela e eu vou apresentar, né, a Débora para vocês. A Débora ela é formada em análise de sistemas e administração de sistemas, pós-graduada em gestão de negócios e marketing, tem mais de 30 anos de experiência em gestão de projetos, gestão de processos, qualidade, melhoria contínua. Atualmente é consultora e mentora sistêmica na disseminação e implementação de projetos com foco em redução de custos e aumento de produtividade. Certo, Débora? Certo. Completa para a gente aí um pouquinho esse currículo maravilhoso seu, Débora. Bom, tá bom. Obrigada aí, Mara e a equipe do SOS, do Meet, da Souza Araújo, pelo convite. Eu sou credenciada como consultora do Meet desde 2017, apliquei em várias empresas, né? E hoje eu estou como voluntária no programa do Mentoria SOS, representando a empresa Aerospace Brasil Certifications. Fala um pouquinho para a gente, qual o cenário que o empresário vive nesse momento de pandemia? O que você tem observado desse cenário? Ok, então assim, a gente fala muito hoje na mentoria, né, empresarial, aquele termo VUCO, ou seja, em inglês, né, e VICA em português. O que significa? Significa vulnerável, incerto, caótico e ambíguo. Então, essa sigla começou lá nos anos 90, no ambiente militar, e era exatamente para buscar ferramentas e métodos para tratar esse ambiente todo agressivo e desafiador, inclusive, que a gente está vivendo. Então, o mundo hoje que a gente está vivendo é exatamente esse ambiente militar nos anos 90. Então, esse cenário tem que ser analisado de várias formas, e a gente tem que olhar o tempo, que é uma projeção do que está acontecendo hoje para um futuro desconhecido, a complexidade do seu negócio, se é qualquer tamanho que seja o seu negócio, como é que está a competição, a concorrência, e o resultado disso é a perenidade do seu negócio. Então, esse cenário é o que a gente está vivendo hoje, é olhar nesses 3 cenários, nesses 3 âmbitos, para você enxergar como você sair deste momento. Quais os desafios, Débora, que o empresário tem hoje no processo de tomada de decisão? Então, tá. Então, assim, hoje o empresário está vivendo muitas decisões, numa situação muito difícil, né, de encontrar as respostas, né? Então, isso diz ele assim, ter uma pergunta e nunca sabe se essa resposta está certa, né? Existem várias respostas, né? Então, o que o empresário tem que fazer para tomar uma decisão? Ele precisa entender o seu problema, entender a causa, né? A gente usa muito esse termo, a causa raiz, entender como é que está aquele setor da empresa. E também olhar em vários aspectos, né? Olhar os fatores externos, os internos, as concorrências. Então, é fazer uma coerência entre fatos e dados. Então, não é para ir para um caminho sem ter analisado os dados e fatos. Como é que está aquela minha área, como é que está o meu setor, para que eu consiga tomar a decisão mais assertiva. E esse cenário, ele tem que ser olhado de várias formas. Uma correlação entre o conhecimento, conhecer ou ter alguém para relatar, e uma previsão de como é que estão esses resultados, né? Então, existe aí essa correlação entre compreender como é que está e a visão sistêmica de todo o seu negócio. Sem essa visão, você não consegue olhar aonde que você pode tomar decisão e como tomar decisão.
Então, esse é um ponto muito importante. E o que entra aí a mentoria, né? O programa SOS pode ajudar. Então, os mentores hoje têm instrumentos, têm recursos que vão apoiar esse empresário nessa tomada de decisão, porque eles têm capital profissional, têm experiência, têm conhecimento de várias áreas. Então, tudo isso empenha muito na tomada de decisão para o empresário. Então, os mentores nesse movimento estão apoiando essas empresas nessas soluções transformadoras para a empresa. Então, acho que é essa o apoio que a gente pode dar para o empresário. E a gente sempre, eu tenho um ditado do Albert Einstein que eu acho que é bem legal para esse momento, que ele diz: não há nada mais insano do que fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar que os resultados sejam diferentes. É perfeito. Então, acho que essa é a busca do mentor aí, buscar outras coisas, tornar diferente para olhar os resultados diferentes, senão não vai sair, não vai conseguir tomar outras decisões. Bom, dentro dessa linha, né, de processo decisório, de mudança, como é que você identifica, Débora, como usuária e conhecedora do diagnóstico MIT, como que essa ferramenta beneficia a tomada de decisão em momentos como esse que nós estamos vivendo? Então, assim, acho que eu conheço o MIT há muitos anos, né? Então, a gente sabe que ele foi construído por professores do ITA, tem um legado de experiência, de gestão e conhecimento técnico. Então, quando o diagnóstico ele é aplicado, ele faz o empresário sair daquele ponto de vista de fazer a mesma coisa e olha outros pontos de vista que a própria ferramenta nos traz. Então, essa ferramenta foi aplicada em 255 empresas, já foram testadas, foram vivenciadas em qualquer segmento do mercado. Então, essa rede de consultores, né, que são hoje 60 consultores, eles têm uma vasta capital, um enorme capital de conhecimento, ou é finanças, ou é logística, ou é em projetos, ou é em RH, ou na qualidade, na produção. E esse conjunto, essa rede de credenciados ajuda muito nessa expertise, troca de informações com esse grupo. Então, o que a empresa tem a ganhar? Essa rede de consultores, mentores experientes, e também porque essa ferramenta ela é muito rápida e prática. Então, o mentor, o consultor que vai aplicar, ele vai trazer a resposta muito rápida e fornecer relatórios que vai ajudar na construção dessa solução, em busca de alternativas, em busca de outros pontos de vista que ele não enxerga sozinho. Então, as questões são muito fundamentais para o empresário olhar para si e olhar para o mercado, que é essa resposta que o MIT dá, e trazer essas soluções e ações práticas com essa rede de credenciados expertos no assunto e com um capital muito rico de conhecimento. Acho que essa ferramenta ajuda muito o empresário nessa tomada de decisão. Legal, muito bom. Que dicas você daria para o empresário liderar o seu negócio com uma visão sistêmica, uma visão mais, né, mais sistêmica mesmo do processo dele? Então, acho que assim, acho que tem um ponto muito importante, é que o empresário ele tem que ter a visão do todo. Ele tem que ter conhecimento de todas as suas áreas do negócio. Não é detalhe a operação, depende do porte da empresa, mas o suficiente para ele não perder essa relação, essa visão integrada. Então, eu dou algumas 5 dicas para que o empresário olhe e recomendo por algumas visões. Primeiro, ele sempre ter um entendimento do seu processo, da sua organização, quais são, como ele se comunica dentro da empresa. Pensar sempre em melhorias no sentido de como eu vou criar novos produtos, novos cenários. Então, entra aí o que a Mara colocou, é criatividade, inovação e olhar oportunidades. E ele precisa ter uma percepção muito rápida do cenário, olhar o cenário externo, mas ter uma percepção de oportunidades. E para isso ele vai conseguir
envolver a equipe e ampliar o seu negócio para novas soluções. Essa é a segunda dica. A terceira dica, que é muito importante, é medir o desempenho. Medir o desempenho é tanto dos colaboradores, dos seus processos. Então, precisa tornar a equipe desafiadora, motivada e ser ágil trazer essas respostas. Então, isso vai ajudar muito também como medir, como melhorar a minha rotina e sair e ir além do diferente. Não olhar só para o seu processo, mas olhar para a empresa como um todo. E isso é uma forma de olhar para frente, né? É que a gente hoje usa o termo feed forward, é medir olhando para frente, construir novos caminhos, pensar no futuro, não olhar o presente, olhar para frente, como medição. Uma quarta alternativa, uma quarta dica é criar projetos internos. O que seria isso? Isso você vai integrar a equipe, vai integrar líderes, parceiros. Isso vai tornar um ambiente de autodesenvolvimento. A gente vê hoje na mídia quantas ferramentas para se desenvolver. Então, integrando a equipe, existe um autodesenvolvimento da equipe dentro da sua organização. Isso vai permitir que o seu colaborador alinhe o seu trabalho ao seu propósito. Eu quero aprender um propósito de vida, um propósito dentro e fora da sua empresa. Então, esse é um quarto ponto importante. E o quinto é muito rico e é ter empatia. O que é ter empatia? É olhar o cliente como ele fosse o seu parceiro, o seu líder, olhar com empatia em todos os aspectos, porque não há mais separação de ações dentro e fora da empresa. A pessoa é uma só, ela tem o seu valor. Então, elas estão todas conectadas numa mesma rede social. Então, as pessoas precisam ser reconhecidas como ela é. Então, essa empatia, ela se transforma. Você trata o cliente como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai. Então, isso tem que estar conectado entre as equipes, né? Esses valores têm que ser bem reconhecidos, e é reconhecido hoje, né, pelas pessoas, tem que ser valorizado. E o que essas recomendações que eu trago, que resultado vai trazer? Se você vai ter um bom relacionamento com a equipe, vai ter crescimento, autodesenvolvimento, vai buscar um bem-estar e uma felicidade. A felicidade vai gerar lucros, vai gerar resultados, e isso vai trazer a continuidade e sucesso da sua empresa. Então, essa é a dica que eu dou como visão sistêmica de uma organização. E a gente usa um lema que eu gosto muito, né, da Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo com esse programa. Feliz é aquele que divide o que sabe e aprende com quem ensina. Então, acho que esse programa tem muito esse lema também. Débora, estamos chegando aqui no finalzinho. Eu te agradeço muito de ter, né, da generosidade de participar aqui com a gente. Você quer fechar falando alguma coisa? Enfim, fique à vontade. Então, eu só quero agradecer aí a oportunidade, você, Mário, Marcelo, a Souza Araújo e aí todos credenciados que estão conosco nessa rede, que a gente consiga aí resultado com essas pessoas que estão à procura do programa. Acho que foi uma boa iniciativa e a gente sabe pelo know-how desse grupo todo, todos vão conseguir dar um passo aí, vamos ter bons resultados aí com as empresas. Eu que agradeço a oportunidade.